Olá, hoje vamos falar sobre o elemento ar. Como foi sabido no plano Reale, na sua origem e sua criação, desde o seu desdobramento etérico, o ar é o elemento primordial que assegura que esse plano passe a existir. Dessa maneira, através da percepção da sensibilidade, da criatividade, da emanação da energia, da captação daquilo que nos permeia e, de fato, nos dando sentido vibracional. O ar é o que determina que nós estamos aqui. E o mesmo ar que emancipa e que libera nossos pensares, nossa imaginação, nossa criatividade, nossa capacidade de comunicação, ele também é responsável por nos manter unidos. Porque a grande simbologia do ar é uma grande teia de aranha, onde cada um de nós estivéssemos em algum desses pontos dessa teia, e no momento que alguém toque uma parte da teia, repercute em toda a parte da teia no processo macro. Isso quer dizer que nós somos continuamente interseções de energia. É isso que é o nosso ar real. De maneira etérica, o ar seria essa teia como um todo. E a resposta às vibrações é o ar real. Isso assegura a existência de nosso plano, porque faz com que continuamente estejamos em processo de negociação entre evoluções e involuções. Evolução no fogo, na água, na terra, no próprio ar, evolução no próprio ar, no fogo, na água e na terra. Esse diálogo faz com que a gente avance e retroceda continuamente, mas sem imprimir julgamento, porque o ar considera que diariamente e a cada momento do dia estão sendo confrontados com variações de energia que vão desde nossa própria energia por nós mesmos, como intervenções do externo, da mesma forma que nós somos agentes ativos dessa intervenção para o externo, ou seja, nós estamos continuamente ligados, intervindo, interagindo e alterando os estados de informação pelo ar. Nessa forma, considerando que o ar trouxe a emancipação etérica, a criação de um microcosmos, que seria o nosso macrocosmo reale, esse elemento diretamente está conectado com todos os processos de vibração pessoal. Então, no momento que nós determinamos que isto aqui é um quadro branco, é porque estamos vibrando que isto é um quadro branco. Os marginalizados, ou seja, aqueles que ousam quebrar essa regra, podem transformar este quadro branco, por exemplo, numa mesa. E estes que acreditam conseguem criar um paralelo real, que é o que é chamado de mundo invertido. O mundo invertido, para nós na magia, na tradição, é tudo aquilo que espelha o que de fato claramente a gente enxerga convive e vive, e igualmente todas as outras realidades referenciadas no reale que modificam esse reale e criam um novo multiverso. Esse multiverso de fato é o reale como se fosse um processo espiralar com várias interseções focadas no seu eixo matriz. Esse processo de expressão, essa vibração, é então colaborada com os pensares e emanações de cada um. Então nós vivemos pelo ar, no plano real, é nisso que determinamos por senso comum, e simultaneamente no mundo invertido. Isso nos abre a porta para os sonhos, para a parte do onirismo, para a parte da captação da energia, para o mapeamento de energia, para observar uma pessoa, uma situação e enxergar a energia. É esse movimento entre o ar real e o ar do mundo invertido que faz com que a gente tenha uma capacidade macro de captação, os insights, as informações que vêm do nada para a gente. É essa relação continuamente em interseção, são as interseções que são geradas. Para que a gente se aproprie disso, obviamente o elemento páreo é a própria água, que é o segundo elemento, inclusive, que faz com que nosso plano exista. A água vai fazer com que todas as formas de captação que nós tivermos se adequem e seja apropriada a nós. Então, o que garante que tal informação, ou tal sonho, ou tal percepção é realmente para mim? É a água enquanto elemento parceiro do ar. O ar, simplesmente, em macro, nos une, nos abre enquanto um grande leque de energia. E a água vai dando os pulsares para a gente, de maneira com que vamos nos apropriando. Então a gente consegue perceber se de fato foi uma mensagem, um recado, uma informação para nós, ou se foi para outra pessoa, se foi simplesmente um devaneio. Na interseção entre o reale e o mundo invertido, esse campo
é o que se chama de oneirotaxia. Oneirotaxia é você não saber se está na realidade ou se você está no mundo fantasioso. Isso aqui, de fato, é chamado para nós na tradição de insanidade induzida, que é você vibrar estando no seu plano real em vários mundos invertidos. Então você está ocupando fisicamente esse espaço, mas sua energia está vibrando outros planos simultâneos que são seus planos criados por você. Você desloca a sua energia para esses planos. Insanidade induzida leve realmente para a ideia de sair do sano, sair da consciência, assumindo uma outra forma de consciência, uma outra forma de enxergar essa consciência. Só que é induzida, você propositalmente se desloca para outro plano. Então você consegue se comunicar de maneira macro. É esse intermeio aqui, esse meiozinho de comunicação que existe, que se chama de insanidade induzida. Então são esses três pilares principais do ar. O reale, que nos leva ao senso comum. O mundo invertido, que são todas as inversões desse senso comum e mais tudo aquilo que criamos. E mais a interseção que nos estabelece se de fato algo é real ou fantasioso e a maneira que lidamos com isso. Essas três formas de energia, essas três formas de expansão do ar, são mediadas pela água, que faz os processos de adequação pessoal. E é justamente isso que faz com que as primeiras espirais de ar se expandam como se fosse um grande vento soprando fortemente e que dá a tal energia para o fogo que faz com que ele se expanda, faz com que a fogueira primordial, o primeiro foguinho, a primeira palha, seja acesa e a fogueira passe a se elevar, dando o pulsar inicial para o fogo. O fogo depende da existência do ar, depende da concretude desse ar para que ele aconteça. Então, à medida que essa espiral for se movimentando, mais ar é expandido, mais esse fogo é alimentado. Isso é o mesmo processo que é tido de resposta para a água. Porque no momento que a água está canalizando um movimento de adequação para o ar, ou seja, fala para você, trabalhe com seus insights, com sua percepção, com sua comunicação, com sua capacidade vital, mas se aproprie, veja o que cabe a você de fato. Simultaneamente, o ar está oferecendo para a água a capacidade de expansão das possibilidades. O que isso quer dizer? Que no momento que a água está no seu regimento de processos, na sua análise das etapas, e sem dar-lhe aquele caráter de regência, de enrijecimento, de tensão, o ar continua soprando também na sua expressão para a água as qualidades das possibilidades, novas probabilidades, novas combinações, que vai ajudar com que você tenha de fato um processo mais sadio e não estanque, não fotográfico. Então o ar é fundamental para o equilíbrio da água e fundamental para a existência do fogo. Mais do que tudo isso, ainda assim, essas capacidades de expansão do ar nos seus movimentos espiralares vão fazendo com que a sua expansão chegue tão macro que englobe toda a roda em campo ascendente. Isso quer dizer, é o que assegura que na sua jornada pessoal todos os elementos sejam beneficiados com sua expansão e dessa forma você consiga reconectar-se com sua matriz, reconectar-se com seus multiversos, suas outras realidades, suas vidas passadas, suas vidas futuras, fazendo com que de fato aconteça o que a gente conversou logo lá atrás sobre o jogo de espaço-tempo. O tempo é uma unidade de expressão, infinita de começo e infinita de fim. O que determina presente, passado, futuro é o corte que nós damos por uma questão cronológica de entendimento, de posicionamento no espaço-tempo. Mas é o ar que faz com que, estando supostamente aqui no presente, já que nós identificamos assim, nos mobilize para uma visão futura, daí inclusive as divinações, daí inclusive as adivinhações, ou retorne para os processos de religação com o passado, com esse passado físico que a gente determina. E aí vamos para todas as conexões com regressões e as terapias e as formas que elevam a gente a fazer nos reconhecer em outras formas. É o ar, então, que faz esse movimento
que continuamente pendula, porque ele não nos faz estar em determinado momento só no presente, em determinado momento só no passado. Ele, nesse movimento linear contínuo, infinito de começo e infinito de fim, nos faz estar agora no presente ou no possível futuro, ou esse presente é o passado do futuro. Isso quer dizer que nada assegura que o que estamos vivendo é de fato o presente, nem o futuro e nem o passado, mas expressões de energia onde as nossas vibrações dentro daquela teia de interseções acontecem com mais expansão. O ar não trabalha com corte cronológico. Nesse momento, nós temos a relação do ar de maneira a pulsar para dentro do movimento espiralar que é feito com menor intensidade, que seria o processo de inspiração. Ele se enche de si mesmo, mas ele não se retroalimenta. Então a expiração, o movimento de expansão é muito maior. Só que ele não faz o pulsar que, por exemplo, o fogo faz. Ele trabalha na sua expressão com menores contrações e contínuas expansões. Ele não faz o pulsar de contrair e se expandir mais, se contrai e exprime. Ele faz um movimento contínuo de contração e bem suave. É uma inspiração que leva você, inclusive, a perceber cada vez mais com sutileza, cada vez mais com uma percepção mais apurada. É como se internalizássemos cadencialmente esse movimento, evoluir para dentro e ao mesmo tempo dar em retorno uma evolução contínua para fora. O ar não é de picos. O ar não assume as características de pico. Então, no movimento que a gente tem as expressões dos guias de ar, a gente vai ter uma facilidade de expressão dentro dos planos e movimentações energéticos que houverem, uma fluidez gigante dentro dos fluxos de energia que são disponíveis no cotidiano, nas formas, nas ações, nos pensares, nas percepções, nas interações. Mas tudo isso já é algo quase processual. Não é algo que acontece como um clique porque o ar decidiu acontecer. Isso, inclusive, tira o caráter banal que algumas pessoas têm do ar, que por ser o ar, pode tudo. Não é assim que funciona. O ar é igualmente, com a sua sutileza, levemente processual. Ao passo que ele está internalizando, ele está expandindo. Mas ele não faz disso um pulsar. Nesse movimento, essa espiral que acontece, que é gerada, ou seja, o ar, a água, o fogo e a terra, essa espiral do ar passa para o fogo, do fogo para a água, da água para a terra, retorna passando por todos os elementos até que chega em Gluck. Essa espiral é a espiral matriz que representa o mundo real, o plano real. Ela se inicia no ar e gira em ponto matricial até chegar na Terra, e no eixo da Terra se conecta com Gluck. Essa energia de expansão tende cada vez mais a elevar a consciência. É essa energia que, se você pegar os pulsares do ar que a gente estava trabalhando, fazem com que os movimentos internos sejam menores e contínuos, mas os externos estão sendo amplos e expansivos, mas igualmente contínuos. É isso que faz com que o alinhamento da nossa expressão do fogo, da água e da terra nos faça macro em energia a ponto de retornarmos para o etéreo. Uma outra condição que é primordial para o ar é o entendimento de que, nesse plano cartesiano, o ar e a terra, e o ar e o fogo, são elementos complementares. O ar e a água são elementos pares, ou seja, um auxilia o outro em seu fluxo. Esses aqui são elementos complementares, um gera um movimento, o outro é responsorial. Então você se compreenda dentro desse processo aqui, como você sendo essa rocha, a terra, o movimento realizável, não necessariamente estanque, mas um movimento de concretude, de realização. E o ar como um movimento de expansão contínua, mais do que de contração contínua. Nessa relação que é estabelecida,
esse ar quebra essa rigidez da Terra. É como se a Terra estivesse chegando à sua forma máxima da construção, o ar assiste esse movimento e na hora que a Terra assume seu valor, o ar fala assim, bom, e agora o que é que a gente vai fazer com isso? O que é que a gente vai movimentar de energia a partir disso? É nesse movimento que a gente fala que o ar aterra a Terra, ou seja, o ar lembra para a Terra que o resultado que se chegou precisa gerar um novo movimento. Não pode ser um momento fotográfico, nem estanque, nem se dá por satisfeito. Ele gera um novo degrau. É como se fosse um diálogo de escada. E assim o ar e a terra se regulam dessa forma. Da terra para o ar, o que acontece é uma desconstrução total e a renovação. É como se um projeto, ou como se fosse o estabelecimento de alguma realidade, partisse do processo da destruição, da aniquilação ou perdesse o sentido, e o novo fosse revitalizado. A própria terra cede ao chão, abrindo espaço para o ar soprar novos ventos e fazer essa varredura de energia. Então existe também sim um equilíbrio nesse movimento. Nessa relação, onde se existe a expressão de algo que está sendo destruído para abrir o espaço para o novo, e o novo que lembra que já está formalizado de que ele pode e precisa evoluir, é que a gente tem a conexão etérica. É por isso que o etéreo entra nessa relação entre o ar e a terra. É porque o ar, nesse fluxo contínuo, se abre para a emancipação da terra e acolhe essa limpeza da terra, essa nova forma de vazio que se estabelece. Então o etéreo se manifesta aqui. É como se dissesse, minha casa zerou tudo, o que é que vai começar de novo? Pergunta lá para o etéreo o que é que acontece, que a gente vai ver tudo de novo. Quais são as novas regras? Quais são as novas formas? Só que ao mesmo tempo, em nenhum momento ele cria rigidez, forma ou delimita espaços. Ele vai jogando fluxo. Então se você entrar num processo, naquela relação que nós criamos ainda há pouco, sobre o mundo invertido, sobre o real e sobre a insanidade induzida, ele vai acompanhar você nesse processo. Os guias de ar, inclusive, não são guias de ar que se ocupam em manifestar energias de regras. Pelo contrário, eles vão trazer energias de liberação de demanda, de redução de processos de tensão e naturalmente através dos oráculos, as voluspas, as informações, as adivinhações e as divinações, começam a trazer orientações que podem acontecer. Isso também é muito bacana porque os processos de conexão do ar, de informação de presente, passado e ligação de entretempos e multiversos acontecem sempre como sugestão. Ele fala para você, ó, preste atenção, tal energia está vibrando, pode acontecer. O pode acontecer não significa que vai acontecer ou que está acontecendo, porque isso é a Terra. Isso inclusive faz com que o ar, no seu processo primordial, e considerando ele sozinho, sem interação com os outros elementos, fale para você, por exemplo, olha, tem energia tensa aparecendo, mas você não consegue entender se ele está avisando algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Sozinho, ele não tem essa finalidade, ele não cumpre esse papel. Ele só cumpre esse papel em alinhamento com o fogo, com a água e com a terra. Então você trazer só informação, por exemplo, tive uma percepção de ataque, não é suficiente. O ar não faz esse responsorial. O ar não assume esse papel, porque ele não leva cronologicamente a identificação. Quem faz isso é o fogo, a água e a terra em união com o ar. Ou seja, esses três elementos dão suporte para o ar fazer isso. Sozinho ele não faz. Nesse movimento, quando a gente pensa então na relação com os elementos, enquanto o fogo e a terra estão em comunicação, já que são pares, o ar e a água são pares igualmente, ar e terra, ar e fogo complementares, essa energia que está indo e vindo da água para o ar é pareada e é conduzida de maneira com que não se extrapole as demandas que são possíveis, ou seja, é como se a energia falasse para você, olha, não assuma mais compromisso, não assuma mais demanda do que você dá conta. Quem faz isso é o fogo e a terra, que agora pulsam nesse sentido, dando delimitação de atuação para o ar e para a água. Se não, a gente estaria em processo contínuo de adequação e mudança. A gente não estabeleceria absolutamente nada, sequer a gente criaria um plano. Porque, de fato, o que confirma que esse plano existe, lembrando a primeira e a segunda aula, é o fogo e a terra.
Eles dizem, ó, ok, sedimentou, acontece. Mas o ar e a água precisam estar sendo regulados pelo fogo e pela terra, porque senão nós teríamos eminentemente características etéricas de emancipação. Nunca a gente ia ter forma. Aí é que vem um outro processo que é importante, que depende do ar. É para a gente ter forma porque somos reale, mas não é para nossa energia ter forma porque somos etéricos. Isso quer dizer que o ar dá forma a partir do jogo com o fogo, com a água, com a terra, a nosso campo físico, ao campo áurico, a forma com que a nossa energia se manifesta. Mas a energia em si, até por um processo de evolução, precisa estar livre. Então isso é renovado com os nossos insights, nossos pensares, nossos religares, nossas formas de conexão com nossos guias. Ou seja, o ar, em sua energia essencial, é livre, sem impeditivos. Bom, considerando também a relação com as guianças, a mãe e o pai de ar se estabelecem, entram em emancipação de energia a partir dessa entrada etérica, que seria o campo de Tasta, basicamente. É nesse movimento entre a nulidade da Terra, que se destruiu para abrir espaço para o novo, e esse ar que está dizendo para a Terra, olha, você chegou a um ponto bacana, o que você vai fazer com isso? O que é que você está respirando com isso agora? Para que campo você vai levar? Qual é o degrau da escada que você vai construir? É que o pai e a mãe de ar se manifestam. Eles são canalizados etericamente para Gluok, e justamente no processo espiralar que é gerado pelo ar, eles começam a se movimentar. Então os pais o pai e a mãe de ar, ao contrário dos três demais, são os mais emancipados em formas de expressão de energia, porque eles nunca vão se expressar só ar. Eles vão ser a essência de ar, mas com a manifestação de fogo, de água ou de terra, mas são ar. Isso quer dizer que eles absorvem o fluxo do momento, eles se inserem no contexto do momento e oscilam entre fogo, água e terra. Assumem três formas de emancipação, mas não são a mãe e o pai de fogo, de água e de terra, que têm características muito pessoais. Você consegue identificar que é a mãe e o pai de ar, mas a forma com que se comunica, a forma com que se atua, vem através do ar relacionado com mais um elemento. Mas ainda assim, a base de ratificação é o próprio ar. Essas energias, ao contrário também de todas as guianças que são movimentadas no plano reale, movimentam espiralmente todas as energias para fora. Então, enquanto eles estão no processo de entrada, o que eles estão de fato é esvaziando o balão para que tudo se abra novamente em todas as direções. É como se a gente pegasse, enchesse uma bexiga e desse forma a ela. E depois a gente apertasse aquele gargalinho e começasse a soltar o ar. Essa forma que está cheia, repleta, e se esvaziando simultaneamente, é o que é o grande pai e a grande mãe de ar. Essa energia tem mais a finalidade de esvaziar do que de encher. Isso leva à condição primordial do ar, que é manter-se revigorado em si, com total liberdade de expansão, considerando então que nessa espiral que é formada, a grande teia faça com que o movimento que você faz aqui, repercuta em toda ela. O movimento de qualquer área repercuta em tal ela. Isso, inclusive, leva a aranha e sua teia a ser a representação do ar. Para nós, a configuração da tradição é a teia de aranha e é o ar. O símbolo da tradição, inclusive, é baseado nessa teia, o primordial dela, que é a ligação dos guias. Todos os guias de qualquer elemento se estabelecem nessa equação formada pela espiral do ar e pela teia. Todos os guias de qualquer elemento, em qualquer plano, de luz, de treva, de sombra, de penumbra, o que tiver. Esse movimento, inclusive, faz com que nos dê a condição de estarmos interligados e surge então como primeiro processo energético de emancipação de energia. Preciso vibrar minha energia e ocupar meu lugar no espaço
sabendo que eu sou diretamente responsável pela minha energia e pelo impacto no outro. Então isso gera uma relação de responsabilidade mútua dentro dos processos de criação e recriação da energia. Nessa forma, a gente tem no ar 3 eixos primordiais de expressão conhecidas para nós aqui, que é o reencontro com todas as informações de todos os multiversos dos quais nós fazemos parte, o entendimento do que estamos fazendo aqui e a busca de para onde vamos. É quase uma equação complementar, onde de fato uma não responde à outra, mas a união das 3 faz com que a gente tenha desenvolvimento energético evolutivo, faz com que a gente aprimore nossas habilidades, nossas qualidades pessoais. Só que tudo isso aqui é sugerido, não é induzido. O ar nos lembra cotidianamente. Isso vem através dos sonhos, através dos insights, das meditações, das visualizações, da captação de energia, da sutileza, da percepção silenciosa, de todas as formas sensíveis que nós podemos nos expressar. Então, os sentimentos que acontecem no fogo, que assumem resposta no fogo, à exceção do amor, que é a água, porque é incondicional, todos os sentimentos têm esse sopro que acontece por Vesta para o fogo, por conta desse tríduo que foi formado, ou seja, o ar está aqui e aqui o fogo. Os sentimentos são expressados aqui, exceto o amor que está na água, mas Vesta, nesse momento, faz a graduação dos sentimentos, ou seja, o ar vai desvendando para o fogo, em suas dosagens de energia, nuances de sentimento que vão do pico 8 até o 80. E isso é feito com tranquilidade. O ar não traz o rompante. O rompante é uma qualidade do fogo. O ar traz a graduação do sentimento. Então os momentos onde você tem, por exemplo, a oscilação de humor, a bipolaridade, coisas do tipo, é uma intervenção do fogo macro em cima do ar. O ar faz uma nuance que leva você a captar a mudança de fluxo. Tanto que é essa percepção que faz com que você haja melhor com a terra, com a água, com o fogo. Ou seja, você se resguarda, você é mais extrovertido, você é mais introvertido, você seleciona melhor o que é que você está fazendo. Então, esse ar aqui, esse ar essencial, é tido como um elemento que tenazmente vai fazendo com que toda a expansão de energia seja cadenciada e tranquila, não de forma agressiva. O ar, em seu lado mais sombrio, ou seja, seu lado invertido, traz para você a limitação do pensar, a falta de criatividade, a procrastinação e a não vontade vital, ou seja, aqueles movimentos que levam você para o fluxo de água, onde você internaliza, vai para o fundo do poço e começa a reduzir seu fluxo vital, se sente menos vivo. Isso é considerado dentro do mundo invertido do ar. Tem impacto visual, impacto recorrente de acontecimento na água ou no fogo, na terra, mas sua origem é no ar. Isso quer dizer que é preciso estarmos vigilantes continuamente para que a gente entenda os fluxos de energia, porque eles estão constantemente em adequação e mutação. Essa mutação significa de mudar mesmo imutável, ou de transformar em outros planos. Mas no momento que você começa a captar seu universo, você entende qual é o seu perímetro e como é que sua energia está sendo desenvolvida a partir disso, você consegue lidar com as nuances dos pensares, da criatividade, da comunicação, ou até mesmo seu silêncio e seu resguardo. Bom, voltando mais uma vez para o plano cartesiano, o ar é a terra suspensa. O que isso quer dizer? Pensou, deu forma. E no momento que você pensou e deu forma, na hora que você acabar de pensar, já deixou de dar forma. Então não é que o ar, de fato, não tenha forma. Ele não tem a rigidez da forma, nem tem a concretude da forma. Mas ele tem espasmos de energia que fazem com que as coisas existam ou desistam, existam e parem de existir. Insistidamente, repentinamente e infinitamente. Esse movimento é tido, então, como Said Highlight, que significa soprar o ar. Esse soprar o ar significa deixar as coisas começarem a se mobilizar como uma massa amorfa, mas com a energia que dá um sentido e dissipar.
cabe a você captar no ar aquilo que lhe deve, aquilo que lhe cabe. É esse movimento que é chamado de sair de Eilert. Ou seja, é você estar diante de uma série de informações, de uma série de insights e percepções e captar aquilo que é seu. Porque tudo serve. O A, inclusive, não desconsidera nem as bobagens, nem banaliza elas, inclusive. O A valida tudo. Mas aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe serve, aquilo que deve você estender a mão e pegar, né? Obviamente vai ter aparelhamento com o fogo, com a água, com a terra. É chamado de Said Eilert. Por fim, o ar pulsa em si mesmo, ou seja, desconsiderando o Gluck, o ar pulsa em si mesmo, depois de seus processos de contínua contração tênue e grande expansão para fora soprando, pulsa verticalmente, ou seja, ele sublima a terra e eleva a energia. Ele sublima a terra e eleva a energia. Por isso que ele é inclusive denominado Eilert, sem terra. Ou seja, terra que não se forma, terra que não se enrijece. Isso quer dizer que ele é soprado intensamente. Não importa a concretude, importa o que é que você percebe desse todo que existe, considerando que tudo é válido e tudo é universal. Abraço, até a próxima aula.